Vamos lá, semana passada nós falamos sobre Tikkun Ochalim, um pouquinho sobre algumas coisas que nós fazemos em nossas cozinhas no Shabat, que não tem nada a ver com bishul, não tem nada a ver com cozinhar, mas são coisas que a gente precisa saber se pode ou não pode, como por exemplo colocar cor num alimento, se é permitido, limroach, passar ou alinhar, alisar bem uma pasta, como hummus ou coisa do gênero, se isso é permitido ou não. Hoje, nós vamos continuar falando também sobre coisas que nós fazemos em nossas cozinhas, também não ligadas a bishul, também ligadas, essas halachot nós chamamos elas de Tikkun Ochalim. Tikkun Ochalim significa coisas que nós fazemos para melhorar o nosso alimento, certo? E não tem nada a ver com cozinhar, mas são coisas que a gente tem que ver se é permitido no Shabat ou se é proibido no Shabat. Então vamos lá. Eu queria falar hoje sobre salgar comida, tá? Se é permitido salgar a comida no Shabat ou não. Então consta no Shulchan Aruch, no Siman Shin Kaf Alef 321 Seif Gimel, que é proibido salgar 3 ou 4 pedaços juntos de rabanete. O Shulchan Aruch dá um exemplo de tznon é rabanete. Isso aqui é proibido fazer no Shabat. O motivo é, assim traz o Shulchan Aruch, ele se apoia na opinião do Rambam. O motivo é pelo fato que isso parece como uma pessoa que está fazendo conserva no Shabat. Fazer conserva no Shabat é proibido, mesmo que não é uma proibição da Torá, mas é uma proibição dos nossos sábios. Parece bishul, parece que eu estou cozinhando, certo? Conservando algo, eu estou mudando um pouco a categoria, o gosto do alimento, ele está se tornando uma outra coisa. Isso é proibido fazer no Shabat, é uma proibição de Rabanan, não é uma proibição da Torá, é uma proibição de Rabanan, só que é proibido. Então, quando nós salgamos um alimento, fala o Rambam, isso aqui parece que a gente está fazendo kvishá, parece que a gente está fazendo conserva. O sal, ele lembra um pouco o conceito de conserva, existe conservar também no sal, e automaticamente é proibido salgar 3 ou 4 pedaços ou 2 pedaços de rabanete quando eles estão juntos, certo? E o que eu posso então fazer para salgar? Eu tenho que salgar um por um e comer ele de imediato. Eu tenho que salgar um por um e comer ele logo depois que eu salguei. Tipo, não precisa ser logo em seguida, no segundo em seguida, mas comer logo depois que eu salguei. Eu não posso salgar 3 ou 4 pedaços juntos, mesmo que a minha intenção é de comer logo agora, eu posso salgar um por um e comer logo depois. 1 minuto depois, 2 minutos depois, quer dizer, comer agora na minha refeição que eu estou comendo. A pergunta é se isso é uma halakha relevante para todos os alimentos, para todas as alimentações. Então o Shulchan Aruch já escreve que, por exemplo, salgar ovos, beitzim, é permitido, não tem problema nenhum. Então a gente tem que entender, rabanete, o Shulchan Aruch fala que é proibido, eu não posso salgar 2, 3, 4 de uma vez. A maneira de salgar um rabanete é salgar um por um e comer logo em seguida. Beitzim, ovos, o Shulchan Aruch fala que não tem problema, não tem nenhuma restrição em relação a ovos. Agora, então, o que entra, o que é como rabanete, o que é como ovos? Então, vamos lá. Falam os poskim que, na verdade, essa proibição ela é relevante somente para verduras que se costuma conservá-las, tá? Verduras que tem elas em conserva. Como, por exemplo, os exemplos que são trazidos na halakha, é o pepino, que todo mundo conhece, pepino azedo, cebola falam que é proibido, alho falam que é proibido, porque tudo isso existe no mundo de uma maneira bem algo comum conservar esse tipo de alimento. Então, isso é proibido salgar vários pedaços juntos. Eu preciso salgar um por um e só depois, e logo depois comer. Agora, verduras que não se costuma conservá-las, como por exemplo, os poskim falam tomate, pimentão, que isso é difícil achar conservado, e mesmo se tem em conserva, não é o tomate normal que ele tá em conserva, não é o tomate normal, é um tomate específico, especial, que nós não sabemos, ele não é o tomate que a gente tem na nossa cozinha, automaticamente, tomate eu posso salgar, pimentão eu posso salgar, alface eu posso salgar, todas essas verduras que não
é normal conservá-las, você não acha assim no supermercado em conserva, não é o costume, então não tem problema nenhum de salgar elas, é como os ovos, é como um alimento que não é verdura, e não teria problema de salgar mesmo vários pedaços juntos. Mas verduras que se costuma conservá-las, aí já é proibido. Vamos estudar alguns itens sobre essa proibição. Item número 1, essa proibição ela é relevante, independente se o pedaço da verdura está inteiro ou se ele está cortado, certo? Eu posso salgar um pepino. Se eu tenho um pepino cortado em vários pedaços, a proibição também existe. Eu tenho que salgar pedaço por pedaço, certo? A proibição de salgar um alimento vários juntos, ela é independente se o alimento está por completo ou se ele está cortado por pedaços. Item número 2. Se eu coloco óleo ou vinagre em cima dessa verdura, aí já não tem problema. Eu posso salgar, porque aí ela já não parece que eu estou temperando ela, não parece bidiuk, o conceito de kovesh kvashim, de conservar com sal e tudo mais. Então, se eu coloco óleo, shemen zait, eu coloco vinagre, também junto, algum molho, junto dessas verduras, já não teria problema de salgá-las, isso aqui seria permitido. A pergunta que aparece nos poskim é o que acontece se eu tenho uma salada? E na salada eu tenho verduras que se costuma conservá-las e verduras que não se costuma. Tem pepino, tomate, uma salada de pepino e tomate, por exemplo. Uma salada com várias verduras. Como fica a halakha? Então escrevem nos poskim, todos eles praticamente, que num caso desses não tem problema salgar de maneira alguma, mesmo se não tem molho, mesmo uma pessoa que não quer colocar molho nenhum, como a gente falou, se tem molho já não tem problema, mas mesmo se não tem molho, não teria problema de salgar, porque a gente vai atrás da salada como um todo. E salada não é algo que se conserva verdura por verdura. Então, quando você tem uma salada de várias verduras juntas, certo? Aí não tem problema nenhum, essa proibição não é relevante. Então, resumindo sobre a proibição de salgar verduras, alimentos no Shabat. A proibição é somente sobre verduras que se costuma conservá-las. Exemplos, pepino, cebola, alho, assim aparecem nos poskim. Tznon, rabanete, essas são as verduras que aparecem nos poskim. Verduras que não se costuma conservá-las não tem problema. Com certeza, alimentos que não tem nada a ver com verduras, como carne, ovos, também não tem problema. Se eu coloco óleo, não tem problema nenhum. Se eu coloco um tempero, um molho, não tem problema nenhum. Se eu quero salgar um pepino único, um pedaço único de pepino, eu tenho que comer ele de imediato, certo? Se eu quero salgar um pepino sem tempero nenhum, não posso salgar de várias vezes, mas posso salgar um por um pedaço por um pedaço, e comer logo depois que eu salguei. Essa é a halakha em relação a salgar alimentos no Shabat. Agora, continuando essa machshavá, aparece nos poskim, também no Shulchan Aruch, no mesmo siman, no mesmo capítulo, siman shin kaf alef seif beit, será que é permitido fazer água com sal no Shabat? Certo? Existe mei melach, as pessoas costumam fazer mei melach. Em Pesach a gente come ovo mergulhado na água e no sal. Então, será que é permitido no Shabat fazer mei melach, preparar uma água com sal, pegar água, jogar sal, fazer uma água com sal para colocar o tempero em alguma coisa ou não? Então, aparece no Shulchan Aruch claramente que é proibido fazer uma quantidade grande de mei melach no Shabat para colocar dentro das verduras, certo? Mas eu posso fazer um pouquinho de água com sal para colocar dentro do meu cozido. Tem um cozido que eu quero colocar uma água com sal dentro dele, então eu posso fazer um pouquinho, não posso fazer muito. Se tem muito sal, por exemplo, se a quantidade de sal que tem na água é 2/3 sal e 1/3 água, aí mesmo se a quantidade for pequena vai ser proibido, certo? Então, falam os poskim que é proibido fazer mei melach, água com sal no Shabat, se eu faço uma quantidade grande, certo? Uma quantidade pequena para colocar um pouco dentro de um tavshil, dentro de um alimento, não tem problema. Uma quantidade grande que tem problema. Porém, se eu vou fazer uma água com sal e vai ter muito sal, 2/3 sal e 1/3 água, nesse caso, mesmo se a quantidade for pequena, será proibido.
Até aqui, estudamos o conceito do sal na nossa cozinha no Shabat, certo? Falamos sobre colocar sal nas verduras, nos alimentos e fazer água com sal. Alguma pergunta sobre esse assunto ou podemos continuar para o próximo? Ok, então vamos, Bezrat Hashem, continuar para o próximo assunto. A gente vai entrar agora também em algo ligado às nossas cozinhas e também nada a ver com cozinhar, tá? Nada a ver com cozinhar, com levashel, colocar em cima da plata e tudo e assim por diante. Nós vamos estudar agora um pouco sobre Melechet Tochen, uma pequena introdução. Shabbat tem 39 melachot, 39 trabalhos que são proibidos fazê-los no Shabbat, certo? Um desses trabalhos que é proibido fazer no Shabbat, um segundo, pessoal, tem aqui um probleminha de novo, peço um segundo, já estou voltando para vocês, um segundo só. Desculpa, vamos continuar. Com a chuva aqui, a logística da reza na sinagoga é complicada, que não pode rezar dentro, então tem que se ajeitar. Vamos continuar. Então, tem 39 melachot, 39 trabalhos que são proibidos fazê-los no Shabat. Um desses trabalhos é o trabalho de tochen. Tochen significa moer. Moer. A definição de tochen, assim escreve o Rambam, é pegar um pedaço de alguma coisa inteiro, certo? Lokeach guf echad, pegar uma coisa que é um corpo só, algo que é um todo, e dividir ele em pedacinhos pequenininhos, pequenininhos, certo? Ou seja, moer algo. Você pega o trigo e sai farinha. Você tem um trigo inteiro, caroço inteiro do trigo, e ele se transforma em farinha. Você está moendo alguma coisa. Isso aqui é proibido no Shabat. O Rama me escreve que essa proibição, ela não é somente em comida. Essa proibição é mesmo em outras coisas. Por exemplo, pegar um metal e transformar ele em pó. Você tem um pedaço de metal, você transforma ele em pó. Também isso aqui é proibido no Shabat. Midin Tochen. Ele fala que as pessoas que trabalham com ouro, tzorfei azahav, eles às vezes pegam ouro e fazem farelos do ouro para trabalhar com isso, farelinhos do ouro. Isso aqui também é considerado tochen. Ou seja, tochen significa moer. Moer, você tem uma coisa que é um todo, é uma coisa por si só, e você moe em pedacinhos pequenininhos. Isso aqui é considerado moer no Shabat. É em comida e não em comida. Essa proibição existe nas duas coisas. A pergunta que eu quero debater com vocês hoje, estudar com vocês hoje, é qual que é a halakha em relação a pegar um alimento, vamos imaginar uma verdura, e não moer ela, certo? Não transformar ela em farelos, mas sim cortar ela em pedacinhos bem pequenos. Pegar uma faca, tem aquelas facas, e cortar em pedacinhos bem pequenos. Muitas pessoas fazem isso com cebola, muitas pessoas fazem isso com aquelas verduras de tempero, como petrosilha e essas outras coisas. Pegar e cortar em pedacinhos bem pequenininhos. Ou mesmo uma verdura, tomate, cenoura, cortar em pedacinhos bem pequenininhos no Shabat. Será que isso é permitido ou não? Então vamos lá. A Gemara em Masechet Shabbat, na página 74, a Indale da Mudbeit, ela traz que é proibido lefarem silka. Essa é a linguagem da Gemara. Haiman de parim silka, uma pessoa que faz esse conceito de parim silka, ele é hayav mishum tochen. Ele transgride a proibição de moer no Shabat. O Rashi explica o que significa parim silka. Fala o Rashi, é pegar o selek. Selek pode ser que é beterraba, pode ser que é espinafre, certo? Pegar o selek, tem interpretações diferentes, e cortar ele em pedacinhos bem pequenos. Rashi chama isso mechatcho adak. Você corta ele em pedacinhos bem finos. Isso aqui é proibido fazer no Shabat. Parece, das palavras do Rashi,
que a proibição, certo? E assim vários Rishonim, Tosfot e outros falam, que a proibição de cortar uma verdura, certo? Em pedacinhos bem pequenos no Shabat, é independente se a verdura dá para comer ela sem o corte, ou como um todo, ou não dá, certo? Independente se você faz isso para facilitar na alimentação ou não, daria para comer a cenoura, você consegue comer ela por inteiro, não tem problema nenhum, consegue comer crua, por inteiro, sem problema nenhum. Você está fazendo isso por causa que nesse alimento, nessa salada, é melhor ela estar aquela cenoura bem picadinha, como se compra no supermercado, às vezes já cenoura ralada. É melhor ela estar assim, dessa maneira. Fala, Urashi, isso aqui é proibido, isso aqui é uma proibição de Oraita, uma proibição da Torá de Tochen, de moer. O Rambam já discute com essa opinião. O Rambam, ele escreve que a proibição de cortar um alimento, uma verdura, dak, em pedacinhos bem finos, bem pequenos, por exemplo, uma cenoura ralada, cortar ela com faca em pedacinhos bem pequenos, é somente num alimento que você faz isso para cozinhá-lo. Sem isso você não iria comer. Você faz isso para cozinhar ele. Não é uma coisa que você consegue comer cru. Um alimento que você consegue comer ele cru, sem cozinhar, por exemplo, uma cenoura, um tomate. De acordo com o Rambam, nesse tipo de alimento, nesse tipo de verdura, não existe essa proibição. A halakha é que nós figuramos. A halakha é igual Urashi, igual Rashba, Rabi Shimon ben Aderet. Assim escreve o Shulchan Aruch, no mesmo siman que a gente estudou anteriormente, Shin Kaf Alef, 321, Seif Yud Beit, Seif 12. Uma pessoa que corta a verdura em pedacinhos fininhos, bem pequenos, Hayav Mishum Tochen, ele transgride a proibição de moer. Agora, vamos prestar atenção. O que significa pedacinhos pequenos? É muito subjetivo. O que é pequeno? Tem aqui uma definição do tamanho. Então, realmente, escreve o Biur Alachá, que nós não sabemos definir o que é um pedaço pequeno. Nós não sabemos definir. Ele já traz em nome de um posek muito, muito antigo, o Yereim, de 1000 anos atrás. Ele fala, olha, Shiur dakutan lonodalano. Quanto o pedaço fino vai ser proibido, quer dizer, quanto fino o pedaço tem que ser para ser proibido, nós não sabemos. E o próprio Beit Yosef, o próprio Shulchan Aruch, Rabi Yosef Karo, escreve isso. Por isso ele fala, olha, pessoal, vamos cortar um pouquinho maior do que se corta normalmente. Tem aquela salada de pepino e tomate bem picada, salada israeli, pepino e tomate picadinho, bem pequeno, cortar um pouco maior no Shabat do que aquilo. Cenoura ralada, cortar pedaços um pouco maiores, certo? Se eu faço isso com faca. Então, de acordo com a halakha, nós não sabemos o que é pequeno, o que é um pedaço pequeno, é muito subjetivo, por isso a gente fala, vamos cortar um pouquinho maior do que nós cortamos normalmente. Sobre essa halakha, existe algumas facilitações, tá? O próprio Shulchan Aruch escreve isso em nome do Rashba, que se a pessoa for comer o alimento imediatamente, ou seja, se ele faz para comer isso na próxima seudá, na próxima refeição, o que significa imediatamente? Imediatamente não significa daqui a 1 minuto. Imediatamente significa o seguinte, normalmente a pessoa, vamos falar, eles vão almoçar no Shabat. Então, meia hora antes do almoço no Shabat, imagino que as pessoas já entram na cozinha para começar a preparar a refeição de Shabat de tarde. Meia hora antes já começa a preparar, começa a colocar saladas nos pratos, enfeitar o que você quer enfeitar e assim por diante, certo? Já começa a preparar as coisas. Então, o tempo que você leva, o tempo que você se dedica para preparar a próxima refeição, você pode se basear nisso, que isso aqui é de imediato, e automaticamente cortar em pedaços pequenos para a próxima refeição, certo? Isso aqui, falam os poskim, isso aqui é permitido. Porém, mesmo que isso é permitido, e uma pessoa que quiser se apoiar nessa permissão, ele tem aonde se apoiar, como o próprio Mishnah Berurah, ele já escreve, a gente tem que saber que tem aqui é melhor, mesmo que eu possa me apoiar na permissão, o próprio Mishnah Berurah escreve assim, é melhor cortar um pouquinho maior do que eu cortaria num dia de semana, certo? Por quê? Porque tem muita gente que discutiu com isso. Quem escreve essa permissão de cortar pedaços pequenos para comer imediatamente, ou seja, na próxima refeição, é o Rashba. Rashba é um dos poskim de também 800 anos atrás, Rabi Shimon ben Aderet,
Ele permitiu isso. Só que tem vários poskim que discutiram com ele. Tá certo que no mundo da Halakha a gente adotou a opinião dele, assim você com o Shulchan Aruch, mas, mesmo assim, escreve o Rabi Yosef Karo no seu livro Beit Yosef, ele não escreve isso no Shulchan Aruch, ele escreve no livro dele Beit Yosef, e é melhor a pessoa cortar um pouquinho maior do que ele cortaria normalmente, para não entrar nessa dúvida. Mas, quem quiser cortar em pedacinhos pequenos, quando é próximo da refeição, ele tem aonde se apoiar, como nós falamos, sem problemas. Duas perguntas que surgiram baseado nisso. A primeira pergunta é a seguinte: será que eu posso usar um ralador, por exemplo, para ralar uma cenoura para comer ela na próxima refeição? Certo? O ralador ele tem vários lados. Um dos lados ele vai sair cenoura meio que cortada, como se fosse uma faca, só que são várias facas juntas, e eu corto muito mais rápido com isso. Então, será que eu posso cortar uma cenoura no ralador para comer na próxima refeição? Cortar ela em fatias para comer na próxima refeição ou não? Então, aqui escrevem todos os poskim, isso é proibido. Isso é proibido fazer no Shabat, por causa que, já que o ralador ele é um kli meyuchad, ele é um utensílio meyuchad, especial para ralar, para moer, tipo, então é proibido fazer isso no Shabat. Toda a permissão de fazer algo de imediato, para comer de imediato, é quando eu faço ela com as minhas mãos ou com a extensão das minhas mãos, que se chama faca. Faca é tipo uma extensão da mão. Mas quando eu uso um kli meyuchad, eu uso um utensílio específico, que a função dele é cortar em pedacinhos pequenos, ralar, isso aqui já é proibido, então eu não posso ralar uma cenoura, por exemplo, numa pumpiá, num ralador, mesmo que eu vou comer ela imediato na próxima refeição. Então isso aqui foi a primeira pergunta que surgiu nos poskim e eles proibiram. A segunda pergunta que surge nos poskim é: será que eu posso moer mamash, ou seja, ler a seca? Eu não vou cortar, eu vou mamash esfarelar, mas eu vou fazer isso com garfo, vou fazer isso com faca, não vou fazer isso com piá, não vou fazer isso com ralador. Eu vou mamash esfarelar, certo? Só que eu não vou fazer isso com ralador, mas eu vou fazer isso para comer na próxima refeição. Ou seja, essa permissão de comer na próxima refeição, cortar em pedacinhos pequenos de comer na próxima refeição, será que ela é válida mesmo quando eu estou moendo algo? Eu estou fazendo um urisuk, fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, banana amassada, tá? Banana amassada é uma sugiá por si só, a gente, Bezerra Hashem, vai estudar isso, mas amassar uma banana, que eu estou moendo ela mamash, certo? Amassar uma banana com garfo, pegar um alimento que ele é meio que mole, e eu estou moendo ele, triturando ele com o garfo. Será? Ou mesmo na faca, cortando em pedacinhos bem pequenininhos, fazendo uma mamash como se fosse um farelo do negócio. Será que isso é permitido no Shabat ou não? Aqui tem uma grande discussão nos poskim. O Hazon Ish proíbe. O Hazon Ish, ele fala, olha, o Hazon Ish, nessa halakha é muito rigoroso. Ele fala, toda essa permissão de cortar em pedacinhos pequenos para comer de imediato é só quando eu corto em pedacinhos pequenos. Quando se trata de moer algo, deixar uma coisa em farelos, isso aqui é proibido. Mesmo que eu vou comer de imediato, e mesmo que eu estou fazendo com a mão, com a faca, com o garfo, não importa. Certo? O Hazon Ish é muito rigoroso nessa opinião. Já o Rav Moshe Feinstein, e quem quiser se apoiar na opinião do Rav Moshe Feinstein, pode se apoiar, ele fala sobre banana amassada, certo? Ele tem uma novidade sobre banana amassada, a gente vai estudar isso na semana que vem, ou daqui duas. Mas ele fala, quando ele permite amassar a banana no Shabat, um dos argumentos que ele traz é, olha, se eu faço isso para comer de imediato, mesmo que eu estou aqui triturando, mesmo que eu considero talvez triturar o alimento, eu estou fazendo o urisuk dele, urisuk é triturar, moer, e não estou cortando, mesmo assim não tem problema, porque de imediato é permitido tudo. O que eu não posso de imediato é usar um utensílio específico, um ralador eu não posso. Mas se eu estou fazendo isso com um garfo, com uma faca, que não é feito para isso, a faca é feita para cortar, o garfo é feito para comer, certo? E eu estou fazendo isso triturando com um clique, não é meio raro, não é especial para esse tipo de coisas, nesse caso não teria problema. Então, vamos parar por aqui, só resumindo o que a gente viu em relação ao conceito de torren, de moer. Nós falamos
que existe uma proibição de cortar um alimento em pedacinhos pequenos no Shabat. Essa proibição ela é relevante mesmo em alimentos que dá para comer eles cru, mesmo em alimentos que não dá para comer ele cru. Essa proibição é relevante para todos os casos. Existe a permissão de cortar em pedacinhos pequenos para comer de imediato. De imediato significa na próxima refeição, certo? Essa permissão de comer de imediato, de cortar em pedacinhos pequenos para comer de imediato, quem quiser rigorar e cortar um pouquinho maior, melhor, certo? Mas quem quiser se apoiar e cortar em pedacinhos pequenos, não tem problema. Usar um ralador é proibido no Shabat de qualquer maneira, não tem como permitir. E lerasek, moer algo com garfo, com faca, para comer na próxima refeição, é a discussão entre os poskim. Quem quiser facilitar, tem onde se apoiar, assim, você por Rav Moshe Feinstein. E com isso terminamos o shiur de hoje. Alguma pergunta sobre o que estudamos? Eu tenho. Por favor. Se fizer essa salada na sexta-noite, depois que já entrou Shabbat, e sobrar de sexta para sábado, Não tem problema. pode comer no sábado? Não tem sim, sim, não tem problema nenhum. Você pode fazer para a próxima refeição. Você não precisa ficar vendo a quanto. Só vou fazer pouquinho. Você pode fazer para a próxima refeição e se sobrar, sobrou para Shabbat de manhã, para Seudah Shlishit, não tem problema. Para fazer para a próxima refeição, se a tua intenção é fazer para a próxima refeição, não tem problema. E se sobrar, sobrou. Sem problema nenhum, pode usar no Shabbat, sem problema nenhum. Mais alguma pergunta? Obrigada. Ok. Então é isso. Obrigado para todo mundo que participou.